O material didático do estado de São Paulo diz que a capital paulista tem praias, o que obviamente é mentira. Pode parecer engraçado, mas essa é só a ponta do iceberg do projeto de Renato Feder, o magnata da tecnologia que pode acabar com a nossa educação. Que o caso é mais grave do que uma simples birra ideológica ou um erro administrativo. É incompetência da mais refinada extração. Erros de português nas aulas de português, parágrafos inteiros copiados da internet, erros históricos crassos. Essa é a qualidade do material didático garantida pelo governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Alguns erros são tão absurdos que chegam a ser tragicômicos. Você não sabe se ri ou se chora. Temos imagens, vou pedir para jogar. Olha quem assinou a Lei Áurea. Opção A, Dom Pedro II. Opção B, Princesa Isabel. Eu vou dar um tempo para vocês responderem aí em casa. Sabe qual era a opção do slide? Dom Pedro II. Em 1888, olha aqui, ó. Ação deliberada para tirar mulheres da história. Nem a Princesa Isabel se livrou. Se livrou. Isso está no livro. Isso está no apostila de Tarcísio. Que está indo para a rede de ensino. Não foi retirado ainda. Mas aqui, você cidade de entendeu, São Paulo. Natuza? Isso está muito. Vou parar mais um tempo. Cidade de São Paulo, tem praia. O que vocês acham? Muito relacionado ao bolsonarismo, mulher de lado, esquece as mulheres. Misoginia e óbvio. Claro, uma pane na educação, tem toda a lógica. E aí, olha só, a cidade... Pode voltar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, porque eu não estava com essa informação, tá? Eu não estava com essa informação. Mora lá e não... Eu queria muito que essa informação fosse verdadeira, que está no... A cidade de São Paulo tem praia, minha gente? A resposta do slide, da apostila, é que sim, tem praia. Mano, quem fez esse texto? A proibição do uso de biquínis foi adotada por Jânio Quadros em 1961, quando ele era prefeito de São Paulo. De boa, isso aí foi feito pelo ChatGPT? Emitiu um decreto, o decreto não se emite, vetando o uso de biquínis nas praias. E assim, Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo na década de 80, ele era presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Não, tá tudo errado. A história, A qualidade do material é muito baixa. E não são só os jornalistas que estão dizendo isso, não. Olha lá a Fabíola no UOL explicando quem que fez essa análise. Foi uma análise feita pela Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos, obtida pelo UOL com exclusividade. O diagnóstico é que os slides eles seriam reprovados pelo Programa Nacional de Livro Didático do Governo Federal. O que traz muita preocupação, né, Josias? Porque se tem alguma coisa que a gente precisa é melhorar a qualidade da educação. E quando a gente vê que eles recusam livros didáticos para colocar um conteúdo digital e que traz erros desse porte, né? Esse é o clímax da polêmica que já se arrasta no estado de São Paulo sobre a substituição dos livros fornecidos pelo governo federal por material digital que seria produzido pelo governo paulista. O Josias no UOL dá um histórico pra gente dessa treta aí. O governo de São Paulo tinha rejeitado os livros didáticos distribuídos pelo MEC, sob o argumento de que ia adotar um material didático digital. Então, tinha uma questão administrativa, política até. Depois o governo de São Paulo recuou, disse que ia manter o material digital, mas não ia mais refugar os livros didáticos do MEC. Tinha uma questão até... o MEC depois de uma grande repercussão nesse anúncio, né? É que estava deliberando se ia dar tempo, porque já tinha vencido o prazo para que os estados aderissem ao programa de livro didático. São Paulo acabou ficando fora desse prazo ao renegar os livros distribuídos pelo MEC. Mas agora você verifica que o caso é mais grave do que uma simples birra ideológica ou um erro administrativo. É incompetência da mais
refinada extração. Refinado esse comentário do Josias. Você recusa livros que passam por inspeções muito rigorosas de conteúdo e adota um material que tem erros crassos, erros de história, de biologia, agora de português. E essa tá longe de ser a única polêmica na educação paulista no governo Tarcísio. Talvez as outras sejam até mais sinistras. Por exemplo, que tal monitorar as aulas e gerar relatórios para fiscalizar os professores? Tem isso. Foi anunciado também uma orientação de que as aulas da rede pública sejam monitoradas, tanto por coordenadores, e que relatórios sejam enviados sobre as aulas que são ministradas. O sindicato responsável, que é a PEUESP, já se posicionou sobre, dizendo que é lamentável, é um absurdo tal posição do governo, mas eu gostaria de ouvir o senhor, quanto parlamentar, como que o senhor percebe esse tipo de escolha de política do governador Tarcísio de Freitas aqui para o nosso estado? Esse daqui é um trecho de uma entrevista da TVT com o presidente do PT de São Paulo sobre o caso aí do governo de São Paulo, né? É engraçado que é um governador que quer monitorar como é que o professor leciona dentro da sala de aula, mas não quer monitorar como é que o policial militar age no dia a dia no combate ao crime. Ou seja, você imagina, por exemplo, se todos os policiais que fizeram essas operações, que com 16 mortes na Baixada Santista, tivessem monitoramento no seu uniforme, né? Então está claro uma tentativa de cercear o direito do professor de tocar o aprendizado dentro da sala de aula. Isso tem a ver com essa discussão maluca e surreal que é a história da escola sem partido. Pois é, nada é tão ruim que não possa piorar. Que tal instalar sem autorização um aplicativo no celular dos estudantes? Tem isso também. O governo de São Paulo instalou o aplicativo sem autorização em celulares de professores e estudantes. Eu tô ouvindo isso. Ontem, alguns professores e pais de alunos da rede estadual de ensino em São Paulo usaram as redes sociais para dizer que o aplicativo Minha Escola da Secretaria da Educação tinha sido instalado de forma automática, remota, sem autorização. Você imagina, você está com o seu celular, de repente, do nada, um aplicativo aparece lá, o Minha Escola, que é o aplicativo do governo do estado de São Paulo. Esse programa normalmente é usado para alunos verificarem notas e faltas também. Gente, como assim botar um aplicativo no celular das pessoas? A Secretaria de Educação informou que abriu um processo administrativo para apurar o caso, que contraria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quer dizer, não há essa autorização para que alguém invada seu celular e deixe lá um aplicativo. Agora, o que chama a atenção é que isso aconteceu também em outro estado, no estado do Paraná, no ano passado. Só espanta quem não conhece a história. Na época, era o secretário atual daqui de São Paulo, era o secretário do Paraná, o Renato Feder. Opa, chegamos nele, o Renato Feder, atual secretário da Educação de São Paulo. Vamos falar um pouquinho do legado que ele deixou no Paraná? Bora? Renato Feder foi secretário do governo Ratinho Júnior. Sim, o Paraná conseguiu eleger e reeleger um governador que responde pela alcunha de Ratinho Júnior. E sim, ele é filho do Ratinho, o Ratinho pai, no caso. Em julho de 2023, o Instituto de Pesquisa de Opinião fez um levantamento entre funcionários da educação estadual para medir os impactos da política de aplicativos do Feder no estado. Você vai ver na tela algumas imagens do relatório do próprio Instituto. Praticamente todos os professores concordam que existe uma cobrança pelo uso de plataformas digitais, mas quase metade diz que a cobrança chega no nível de assédio. Olha lá, percepção sobre a existência de assédio moral e abuso de autoridade na cobrança do uso de plataformas digitais no Paraná. Sim, está havendo assédio moral e abuso de autoridade e, às vezes, somam 43% das respostas.
É bastante gente, né, para se sentir assediada. Outro problema relatado é que as escolas sequer têm estrutura para usar as plataformas digitais. Olha lá, para 70,7% dos entrevistados ali, a quantidade de equipamentos não é suficiente. Não tem equipamento para usar as estratégias digitais que os professores são cobrados para utilizar. Além disso, 7 em cada 10 entrevistados consideraram que a qualidade da conexão e acesso à internet nas escolas não são adequados. E, de novo, fica meio difícil usar as plataformas digitais se você não tem sequer acesso à internet, né? O resultado disso é uma qualidade pior para a educação dos alunos e o adoecimento dos professores. Mas qual o interesse do Ricardo Feder nesse tipo de projeto? Por que ele quer fazer tudo isso com a educação, hein? Feder é o dono de 28% das ações da Multilaser, aquela empresa que vende eletrônicos. Pois é, ele também já foi CEO da empresa. Adivinha, quem tá vendendo eletrônicos para secretarias estaduais? Você tem uma chance. Vamos ver um trecho de uma entrevista com uma professora da Unifesp no My News, falando sobre o Feder. O Renato Feder, ele vem do setor privado, ele foi CEO da Multilaser durante o período de 2003 a 2018. Inclusive, é importante lembrar, Miriam, que no final do mandato do governo anterior, a Secretaria de Educação fez uma compra no valor de 192 milhões da Multilaser. Gente, isso não pode estar certo. Naquele momento, quando a compra foi realizada, já havia sido divulgado pela imprensa que o Renato Feder seria o secretário de Educação do Estado de São Paulo. A verdade é que não existe uma grande complexidade no esquema, é bem simples. Usar o Estado para forçar a digitalização do ensino para daí vender material. O Fernando Cássio resumiu muito bem isso na Carta Capital. Diz Fernando Cássio, a lojinha de tablets do governo paulista. Comandada pelo empresário Feder, a Seduc São Paulo tem hoje um único projeto: justificar aquisições bilionárias de tablets e bugigangas afins. É isso, você tem na Secretaria de Educação um cara que é ligado a uma empresa que fabrica eletrônicos e o cara está defendendo usar os eletrônicos no governo e o governo está comprando os eletrônicos. É isso. Diz aí, continua o Fernando Cássio, é só fazer as contas para perceber que transformar a maior secretaria de educação do país em compradora permanente de equipamentos eletrônicos é a melhor forma de garantir a sustentabilidade da mega empresa do secretário Feder no longo prazo. Cara, é muita na cara dura, é muita cara de pau mesmo. Isso aí é o neoliberalismo na sua essência, não é? Não é o Estado mínimo, é o Estado instrumentalizado para garantir os interesses dos grandes magnatas do mercado. Ou, em outras palavras, a mão invisível do mercado enfiando a mão no seu bolso. Ai, que delícia, cara!